Muito obrigado. Eu não resisto a contar-vos uma história da minha meninice. Foi numa reunião da Sociedade Econométrica e um professor meu, cubano, dirigiu-se aos econometras dizendo que se sentia como uma barata no meio de borboletas. Sou eu. Ora bem, porquê? Porquê invocar isso? Porque realmente aqui já foi dito praticamente tudo sobre a berlenga, que no fundo é este tema aqui, How to Create Sustainable Value. Um projeto em que esteve o Tosé Correia ativamente envolvido, que era o Value of Waves, onde se chegou a tentar descrever o valor precisamente, mas depois aquilo perdeu-se, como acontece tanta vez, mas ficou na minha memória e quando agora falaram nele, vieram de facto aqui as saudades. Eu não posso deixar de referir o meu confrade. Ele, essencialmente, não é forçou-me, porque eu, evidentemente, sou sensível a convites credíveis vindos dele, mas, não sei, foi lá, mas para quê? Mas porque eu? Não, tu, depois percebes. Bom, percebi. E aqui está. Aqui está. Portanto, há uma Hope Zones Foundation, que é a herdeira desse Value of Waves e que está a tentar criar, enfim, todo o mundo, uma espécie de oásis, um termo que todos conhecem, relativamente ao surf e à natureza. Portanto, esta ligação entre o surf e a natureza, ao ponto que no dia em que saí de Ministro das Finanças, o meu filho simpaticamente pôs-me ali a cabeça, poderão eventualmente reconhecer, com mais uma prancha e dando a ideia que, pronto, que eu tinha partido para nova vida, e de certo modo foi verdade, tanto assim que este material foi apresentado há muito pouco tempo na minha faculdade, portanto em inglês, a um grupo de pessoas interessadas nessa questão do valor sustentável. Quais são então os pontos que eu vou aqui resumir? A sustentabilidade ambiental, que é de facto, toma como um dado. O que é que exige? Eu diria que antes de mais instituições que funcionam, mas que funcionam aos três níveis relevantes aqui, o nível regional, o nível nacional e o nível global. Estou a repetir o que já foi dito. Mas acrescento aqui, sem maldade, três outros aspectos. O espaço orçamental relevante. O que é o espaço orçamental relevante? É um conceito relativamente novo que tenta explicitar qual é a margem de manobra que tem uma entidade que consegue cobrar impostos, porque se não conseguir, o espaço orçamental é o dinheiro que lhe dão. Não é? E, portanto, esta questão do fiscal space, espaço orçamental, prende-se à volta das verdadeiras despesas, para não incluir as despesas de juros. Porque a despesa de juros é pagar a dívida que já existiu. E a realidade do nosso país acerca deste aspecto do espaço orçamental não é muito animadora neste momento. A segunda, reputação financeira. Isto é da maior importância e sempre foi para Portugal, desde que Portugal é independente. Ou seja, ter um risco, que se mediu evidentemente de maneira diferente no século XIX, no século XX e no século XXI, não é só a anotação de crédito, mas é ser capaz de ir no estrangeiro credivelmente. A Espanha não era capaz, a França não era capaz, estou a falar até ao fim do século XVIII, Portugal foi, e depois, o que é que aconteceu no século XX? A França passou a ser capaz e Portugal tomou o lugar da França porque começou também a não ser capaz. Portanto, o que é curioso foi que realmente a tradição da monarquia absoluta, não quero agora aqui fazer comentários, digamos assim, excessivamente superficiais, mas a reputação financeira da coroa portuguesa até ao século XIX, em que houve depois aquela luta dos dois irmãos, que não ajudou de facto nada, a reputação financeira de Portugal era um valor acrescentado na Península Ibérica. E a Espanha e a França faliam com regularidade. O último ponto que vou trazer aqui de boas notícias, porque evidentemente ter consciência disto é boa notícia,
é a distribuição de rendimento, vou mostrar-vos dados novos a nível mundial, mas a questão aqui é que eu não quero esquecer a África. E a razão pela qual não quero esquecer a África vem já a seguir. Porque a Academia das Ciências criou recentemente uma comissão técnica da CPLP, portanto foi aceito, foi um processo bastante longo, sobre tecnologia e sociedade. Aquilo que obriga a que duas classes, não são desavindas, evidentemente, eu sei que o Zé Francisco tem um enorme respeito pela classe de letras e a minha adoração da classe de ciências é total. Portanto, evidentemente, entendemos. Mas, bom, cada qual é o galho. E portanto, o facto da Academia das Ciências ser capaz de propor isto e de já terem tido reuniões entre as duas classes na CPLP ou em conexão com a CPLP é muito importante. E então permitam-me que vos dê aqui, no fundo, um termo do desenvolvimento económico que eu penso que é muito relevante e é utilizado pelo Banco Mundial em conferências anuais desde 1988 e tem esta sigla simpática ABCDE. Ora bem, o A evoca uns workshops em complexidade aos quais tenho assistido, com dois sócios da classe de ciências, que é o Rui Vilela Mendes, que colaborou em várias outras coisas que fizemos, e o Rui Malhó, e há um livro que eu tenho por aí, mas não ia agora mostrar, para também não parecer publicidade enganosa, porque também fui organizador. Então o que é o ABCDE traduzido para aqui? A de Arrábida, implicações e políticas globais, e aqui há uma literatura que demonstra que políticas complementares dão melhores resultados. O que é complementar? É o facto de a insistência, a execução de uma política tem um efeito positivo noutra, e isso é aproveitado. Portanto, o contrário do complementar é substituto. Portanto, há toda uma literatura sobre políticas complementares, e isso vem e é evocado nesse livro. A. BC, bem comum, e aqui acrescento dos portugueses, porque é um livro que escrevi em tempos, mas que é bastante importante encontrar esse bem comum na linha daquilo que são os bens públicos. Portanto, têm que corresponder ao bem comum. E depois o último, o mais contestável, certamente, é o desenvolvimento como esperança. Quer dizer, a pessoa não ficar naquela base dos vencidos da vida, não somos nada, nunca seremos nada, nunca faremos mais nada. Eu acho que não é da coisa, mas é da Fernando Pessoa, pouco importa agora. Ora bem, a macroeconomia aberta é um instrumento decisivo para uma economia como a nossa. Quer no que toca aos PIBs, que é o valor do que a economia gera, quer depois o PIB por cabeça. E aí, como vos disse, há pouco temos boas notícias. Agora estou... Ora bem, aqui o Zé Francisco já mostrou essa sala, pronto, mas mostrou a 100 pessoas. E eu, enfim, quero pôr aqui uma saída, este é o decano da secção de Economia, que morreu há pouco tempo, e é o lançamento de um livro, eu estou ali na extrema esquerda, evidentemente, é um livro sobre os estudos keynesianos, que foi lançado nessa altura e que comparou a maneira como se ensinava a economia em várias universidades do país e, portanto, está disponível. Eu tenho ainda uma série de cópias no meu gabinete e, portanto, enfim, os que quiserem, digam-lhe a ele que eu acredito e depois, se quiseres distribuir ao povo. Pronto, é só para... Bem, agora, mas que coisa que está uma pessoa a tentar ter um diálogo, o ambiente festivo inclui aos confrades e alunos, pronto, vamos continuar. Aqui, não, é aqui ao contrário. Pronto, ora bem, então agora chegamos ao tema que de facto eu acho que aflorou em tudo o que eu ouvi, e que foi uma antropóloga, uma antropossocióloga, Gillian Tett, que fez um livro onde aplica isto a muitas questões, mas aquilo que ela gosta mais de criticar são os economistas. Porque, diz ela,
os economistas pensam em termos de silos. E, portanto, é essencial, retirando isto deste trabalho, de 2015, é essencial a silofobia. E nós, às vezes, em vez de silófobos, somos silófilos. Ou seja, eu não quero dar exemplos nenhuns dois, mas poderia, julgo eu, dá-los. É aqui o meu cantinho, e o meu cantinho é muito bom, mas ali, mas que é isto? O que é que ele está a fazer aqui, no meu silo? Portanto, do ponto de vista científico, isto acontece aos economistas, mas também a outros. E nada melhor do que citar o Lula, quando o inglês, o Gordon Brown, foi ter com ele em 2008 e tal, crise, é uma crise importantíssima, o senhor tem que ajudar e tal, e ele teve esta resposta imortal. Essa é uma crise branca, de olhos azuis. Estava a referir-se à Islândia, que tinha tido a crise um pouco antes. Bom, e isto levou-nos na academia a fazer, enfim, uma carta. Os ingleses escreveram uma carta à rainha sobre este aspecto, não falaram de nada senão da Inglaterra e dos Estados Unidos, e, portanto, a academia fez um livro sobre isto. As boas notícias vêm do chamado elefante de Branko Milanovic, que revelou de uma maneira gritante a maneira como a classe média foi esmagada dos países ocidentais em 88 a 2008, e de como verão, isso melhorou depois da crise. E melhorou depois da crise porque a crise afetou sobretudo os países do norte, particularmente do norte anglo-americano, mas a Ásia continuou. Agora, problema, a África continua de fora. Portanto, o problema do desenvolvimento, o problema central, continua fora. Portanto, a divergência oeste-resto alterou-se por causa da ascensão da China, a ascensão da Índia e da América Latina, principalmente o Brasil, continuou, mas a África fica para trás. E quando eu falo da África, não falo só de países esquecidos, mas países dos 20 maiores do mundo, como é o caso, no caso da África, do Egito e da África do Sul. No caso da América Latina, só 3 países, e o Brasil é um deles. Pronto, aqui está, é o último slide, aqui está o elefante de Branko Milanovic. Antes da crise, estão a ver bem, isto é o crescimento do PIB por cabeça de uma coorte particular, não tem nada a ver com o país, é uma coorte particular, e à medida que se vai, com o crescimento da China, o A é o efeito da China, a China conseguiu sair da pobreza nesse período, os pobres do Ocidente, a sua posição diminuiu, é aqui que começa, enfim, aquela miséria que se viu nos Estados Unidos e que continua a afetar e da qual resultaram vários populismos, e depois temos o 1% mais rico, que aumentou brutalmente, como podem ver ali. É a chamada tromba do elefante de Branco. Então, desde a crise, isto é um artigo de há meses, desde a crise, o que é que aconteceu à distinção? Primeiro, houve outros países asiáticos que enriqueceram sistematicamente e cujo aumento do PIB per capita por percentil da distribuição mundial aumentou brutalmente, como vem, acima de 7%. Portanto, deixou de haver um valor próprio da China, são todos os países asiáticos. É a Índia, é a Indochina, as Filipinas, etc. E outra coisa extraordinária, deixou de haver a tromba. Portanto, no fundo, o topo, o chamado 1% de topo, tem um peso bastante menor. E penso que com isto... não, tinha agora o meu próprio livro. Este é o tal questão da Carta à Rainha e as ondas. Isto é pequeníssimo, não é? Isto são os países membros da CPLP, tem aqui a guia de leitura. Este mapa é o mapa de Maxion, do qual eu tenho um grande orgulho, não poderei falar. E aqui é o que vos mostrei, mas em vez de ser, é o PIB só, e compara os países avançados e os países emergentes, portanto, incluindo realmente todos eles e não só o G7 e os BRICS, que é o que vem por trás. Mas vê-se perfeitamente aqui que os países em desenvolvimento, os BRICS, estão a desenvolver-se mais do que os tradicionais e, portanto, estamos a entrar numa nova era. E mais não digo,